O Senhor não rejeitou totalmente seu povo Israel? Neste áudio Mário Persona fala da fidelidade do Senhor que, apesar de toda a rejeição de seu povo terreno Israel, ainda reserva para eles um lugar de paz e glória na terra prometida, o que seus inimigos jamais conseguirão tomar deles. Por 4 vezes aparece aqui a palavra coração nesse capítulo. No capítulo anterior nós vimos o Senhor repreendendo os profetas, os falsos profetas, e agora vem diante do profeta Ezequiel, aparecem alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentam, e o Senhor já conhece a intenção deles, qual é? Faz lembrar aquelas passagens nos evangelhos, quando o Senhor sabia o que as pessoas estavam pensando e respondia, abordava o assunto sem que a pessoa tivesse falado nada, conhecendo o seu coração, etc. Ele sempre percebia o que havia por trás da fachada daqueles que vinham conversar com ele, às vezes para tentá-lo, às vezes para fazê-lo tropeçar. E aqui, esses homens vêm, esses anciãos, mas o Senhor logo faz o diagnóstico deles. Vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante de sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Ou seja, já foi direto onde estava o problema. Eles estavam ali com a aparência de submissão, de sujeição, mas o problema estava no coração, porque ele vai falar no versículo 4, portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos, não no altar, não debaixo de uma árvore, não num templo, numa capela, no seu coração, levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então é muito direto que não era uma questão mais de aparência. Eles podiam por fora tá muito bem, tá até demonstrando uma certa contrição, como poderia aqui, né, o profeta ser iludido por essa vinda espontânea desses anciãos para indagar coisas do Senhor, como se eles quisessem saber. Eles não queriam saber. Esse é o típico caso daquele que busca a palavra de Deus por curiosidade. Ele não quer saber. É comum, às vezes, ver um irmão pedir um conselho para você, perguntar alguma coisa e ter uma dificuldade. Aí quando você dá o conselho, ele fala: não, mas no meu caso, pronto, aí você já percebe, ele não queria saber. Ele queria encontrar uma pessoa que concordasse com ele. E aqui esses homens têm o seu coração, a idolatria deles está no seu coração. Ainda que eles não levantassem os ídolos exteriormente, os ídolos continuavam lá. E o Senhor fala então de juízo, de julgamento contra eles, e não só contra eles, mas contra o povo, no versículo 7, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos, onde? Num altar, numa pedra, numa montanha, debaixo de uma árvore? Não, no seu coração. E puser o tropeço da sua maldade diante do meu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, e a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. E porei o rosto contra o tal homem, e eu farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Daí ele dá uma sentença também contra o profeta, que eventualmente estivesse sendo enganado, que é o versículo 10 aqui, versículo 9 de Ezequiel 14. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, estenderei a mão contra ele e destruí-lo-ei
do meio do meu povo de Israel. E levarão a sua maldade como a maldade do que pergunta será a maldade do profeta. Ele vai depois, mais adiante, mostrar também um juízo territorial. E haverá aqueles que ele iria eventualmente guardar, mas salvar apenas a alma, ou seja, a vida. Ele dá um exemplo aqui de três homens do passado, Noé, Daniel e Jó. Ainda que estiverem no meio dela, esses três homens, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. É grave nós vermos isso, porque quando nós vamos lá para o Novo Testamento, em 1 Coríntios, por exemplo, quando fala do casal, onde um dos dois é crente e o outro não, nós vemos que o cônjuge incrédulo é santificado pelo cônjuge crente, pelaquela união. E os filhos também são santos. Ou seja, num certo sentido, Deus coloca uma guarda, uma separação sobre aqueles de uma família. Então isso é uma misericórdia de Deus atuando nesse tempo da igreja. Mas aqui ele está deixando muito claro que não tem extensão, no versículo 16, ainda que esses três homens que ele mencionou antes, Noé, Daniel e Jó, estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos e nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. O versículo 23 tem um princípio importante que a gente deveria viver por ele em cada momento, cada minuto da nossa vida, que é o de reconhecer que Deus é justo em todos os seus caminhos. E isso é uma coisa que às vezes a gente esquece pela tribulação, pelo sofrimento. Podemos questionar por que Deus fez isso comigo, por que Ele permitiu tal coisa. E ao final do capítulo, lá no versículo 23, e sereis consolados, um pouco antes do versículo 22, mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Eu enxergo isso aqui como quando eu era criança e eu ralava o joelho quando caía da bicicleta, aí minha mãe pegava, trazia mertiolate, que naquele tempo o mertiolate ele era muito ardido, né? Não é que nem esses de hoje que são mais aguados. Aí ela colocava o mertiolate e aquilo ardia, que era uma coisa, e ela soprava. Aí ela punha o mertiolate e aí ela soprava. E Deus vai fazer isso com esses, e Deus faz isso conosco também. Ele permite algumas coisas que são ardidas na nossa vida, mas Ele é o mesmo que vem com o consolo, o sopro do consolo depois, né? O alívio. É Ele quem vai dar o alívio. Assim como vem a tribulação, vem também o alívio da tribulação, o escape da tribulação. E isso é um princípio que a gente deveria entender, que muitas coisas, na hora, nós não vamos saber e às vezes nem aceitar, mas espera o Senhor, que Ele está vindo aí a soprar a ferida. Está ardendo agora, mas daqui a pouco Ele vem e aí vai ficar tudo bem. E se Ele pôs o mertiolate na nossa ralada do joelho, é porque era preciso, era porque era necessário. Ele sabia que era necessário, ele sabia que esse era o remédio, e aqui ele está falando de aplicação de remédio. Ele não está jogando fora o seu povo. Lá em Romanos 11 fala que Deus não, vamos até abrir Romanos capítulo 11, Deus não rejeitou, capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Alguém poderia
lê todas essas desgraças que iriam cair sobre o povo de Israel e fala, ele rejeitou Israel. E às vezes nós falamos também, de certo sentido, Deus rejeitou Israel. Não, não bem que rejeitou Israel, Deus deixou por um tempo de lado Israel, como ele vai falar no capítulo 11. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E lá no final, ele vai falar, no versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Isso ainda é futuro, essa vai ser a vez que o Senhor virá para soprar as suas feridas, e fazer isso que ele fala aqui no final, sereis consolados, quando virdes o seu caminho, no versículo 23, e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Quando o Senhor curou o cego, na primeira parte do processo de cura, ele via homens como árvores, né? Eu acho que é isso, caminhando. E nós encontramos na palavra de Deus árvores como figuras de homens. Então, em alguns lugares vão aparecer árvores tipificando os seres humanos. Em outras situações, a árvore aparece com sua relação com Israel. Nós vemos 3 aspectos representados por 3 árvores. Existe a videira, que é o assunto aqui desse capítulo 15 de Ezequiel. Existe a figueira, que também representa Israel num determinado aspecto. E existe a oliveira. E dessas 3 árvores, talvez a figueira e a oliveira ainda sirva para alguma coisa, a sua madeira, para aproveitar a sua madeira, mas a videira realmente não serve para nada. Quem já viu uma videira, ela é um tronco todo retorcido, Então, quando se poda uma videira, não há o que fazer com ela. Ninguém vai vender a madeira para fazer mobília, móveis ou qualquer coisa. Não tem utilidade alguma. Até mesmo a roseira, que é uma flor de jardim, ainda se aproveita o nó da raiz da roseira para fazer cachimbos de qualidade, mas eu não sei de nada que possa ser fabricado com madeira de videira. Posso estar enganado, mas eu acho que não existe uma utilidade. E aqui, pelo menos, é o que diz também. Toma-se, ele fala no versículo 2, filho do homem, que mais é a madeira da videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? E aqui o Senhor está usando a figura da videira, obviamente para Israel, na sua totalidade primeiro, porque Israel foi queimado assim, uma extremidade, depois foi queimada a outra extremidade, no sentido de que os egípcios tiveram os seus ataques contra Israel, depois vieram os babilônios também, os sírios, né, acho que levaram as 10 tribos embora, e agora falta o miolo, o centro dessa madeira, que é Jerusalém. E o que vai acontecer com o miolo, com o meio? Vai ser queimado também. E Jerusalém vai efetivamente ser queimada na continuidade aqui da história
que já nós podemos encontrar lá em, eu acho que é Reis, se não me engano, que tem alguma coisa a respeito disso. Mas um ponto importante que o Senhor mostra aqui é que aquilo que ele escolhe não tem em si mesmo valor algum, ou mérito algum para ser escolhido, a menos que dê fruto. E nós sabemos que tanto no caso de Israel, ou de Judá, que aqui é o que tinha sobrado, como no caso também individual de cada um, o fruto é o que diferencia. O fruto é o que torna útil a árvore. Assim é tanto no caso de Israel como no caso de cada pessoa também. Isso nós encontramos ao longo do Novo Testamento e na doutrina dos apóstolos, o fruto, a importância do fruto. E eu creio que é para nós também uma exortação isso aqui, quando nós olhamos o fim que terá Judá agora, os judeus, Jerusalém, porque não deram fruto para o Senhor. Obviamente, quando nós, como cristãos, entendemos que todo fruto nosso nada mais é do que a operação de Deus em nós, a operação do Espírito Santo de Deus, porque o que nós damos é o fruto do Espírito, e não o fruto de nós mesmos. Mas, ainda assim, essa árvore, que somos nós, não serve para nada, a menos que ela esteja produzindo para Deus. No capítulo anterior, nós vimos também juízos que seriam lançados contra Jerusalém, principalmente, contra Judá, mas o Senhor terminou o capítulo anterior, o capítulo 14 de Ezequiel, com uma palavra de misericórdia e graça. Quando no versículo 22 do capítulo 14 de Ezequiel, ele fala: mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho, os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados, quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Então eles saberiam que Deus tinha um propósito, e se tudo aconteceu, foi com um propósito. E aqui também, ele não termina o capítulo sem dar uma pista da sua misericórdia, graça e preservação do seu povo. Porque Deus poderia ter exterminado o seu povo muito tempo atrás, e não ter sobrado mais nem resquício de Israel. Existem hoje, quando nós estudamos história, nós encontramos povos que foram grandes no mundo e hoje não existem mais. Desapareceram completamente. Mas os judeus estão aí. Apesar de tudo, eles estão aí. E aqui, então, no capítulo 15 de Ezequiel, porém, versículo 6... Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como a videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém, e porei a minha face contra eles. Eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. Mas essa frase que ele fala aqui, eles sairão do fogo, eu creio que isso tem a ver com um toque de misericórdia e preservação, que Deus iria cuidar para que esse povo ainda assim fosse preservado. Porque, como intercedeu Moisés diante de Jeová lá no Antigo Testamento, o que dirão as nações depois que Deus tivesse tirado aquele povo do Egito, só para destruir aquele povo no deserto? O que diriam as nações disso? E Deus então não destrói o povo pela intercessão de Moisés, e justamente com esse argumento. Porque Deus faria tantas coisas para esse povo e com esse povo, se fosse para destruí-los no final. É até um argumento interessante esse para a ideia da teologia do pacto, não é? Que considera que Israel simplesmente
se transformou em igreja e todas as promessas do Antigo Testamento acabaram invalidadas com isso. E tem muitas promessas que não foram cumpridas ainda, mas nós sabemos que não. Deus ainda vai cuidar do seu povo, Deus vai manter as suas promessas todas com eles. É sempre interessante nós lembrarmos que, assim como havia o profeta ali, falando essas coisas por intermédio de Deus, né, que inspirado por Deus, e havia outros que eram fiéis também. Mesmo em meio a toda aquela ruína, eles também sofreriam com todos os juízos que Deus iria trazer sobre Jerusalém, mas Deus tinha um povo, como haverá também no final um remanescente, em meio a todo o erro, toda podridão. Deus tem um povo, Deus sempre tem um remanescente. E ainda que haja toda destruição, haja todo juízo, existe um cuidado para com esse povo, e mesmo quando faltam todos os frutos que seriam esperados dessa videira, ainda assim, aquele que tem o Senhor, que teme o Senhor, ele pode se alegrar no Senhor, não nas circunstâncias. Lá em Abacuque, nós encontramos um princípio assim, Abacuque capítulo 3, versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Nós podemos entender que, mesmo em meio a toda aquela ruína, Deus estava cuidando dos seus, e Deus estava consolando e confortando o coração dos seus. E alguns deles podiam dizer que ainda que não houvesse fruto na vide, ele poderia se alegrar no Senhor, poderia se exultar no Deus da sua salvação. E tem uma outra passagem também em Ageu, quando ele fala do templo, no versículo 14, é mais adiante, versículo 15, Ageu, capítulo 2, versículo 15. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde este dia em diante, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Havia aqui agora o desejo de que existisse um lugar para que o Senhor fosse honrado e adorado, mas antes mesmo de que qualquer pedra fosse assentada, tudo tinha que começar no coração. Aplicai o vosso coração a isso, ele fala. E aí no versículo 16, depois daquele tempo, veio alguém a um monte, versículo 19, versículo 18. Ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Toda mudança devia começar no coração deles, antes mesmo que qualquer pedra visível fosse assentada, e mesmo que não existisse qualquer fruto visível, mas Deus prometia que ia cuidar deles e abençoá-los. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.